E aí, galera, estamos aqui em mais um grupo de estudos de Go, casa cheia hoje, e hoje nós vamos falar de Unix Socket. Então eu deixei aqui uns exemplinhos já preparados para a gente. Claro que, como sempre, o link vai estar na descrição do vídeo, para quem estiver vendo isso no YouTube. Já está também no nosso repositório de exemplos, lá no GitHub. Enfim, e dessa vez tem até um README mais rico, né? Porque essa coisa precisa de explicação. Então, o que é Unix Socket? É uma forma de você fazer comunicação entre dois processos, certo? E é muito legal porque você usa todo o poder de fogo que você tem de uma conexão socket, só que em vez de você ter aquela camada de TCP e IP que te dá trabalho de configurar e tudo mais, você tem um arquivo, e esse arquivo, que você pode dar o nome que você quiser, ele é só um placeholder, né? Ele é só um endereço, só para servir de namespace, para que os dois processos consigam se encontrar. E é claro, não precisam ser só dois. Pode ser N processos se comunicando por Unix Socket, igualzinho se fosse uma conexão TCP, só que não usa TCP IP. E por isso mesmo, por usar esse arquivo como placeholder, é claro, ele só funciona na máquina local, ele não funciona na rede, né? Mas é muito bom quando você quer fazer comunicação entre processos. Nos exemplos aqui, para ficar um pouquinho mais rico, né? Eu coloquei algumas linhas de comando usando o netcat, tanto para fazer um servidor como para fazer um cliente, para quando testar, você poder testar não só com os nossos servidor e cliente, que eu vou mostrar como é que faz, mas para você também ter um de fora. A única coisa do netcat é que quando você der Ctrl+C você fechar o cliente, ele automaticamente vai fechar o servidor, tá? Então você vai ter que subir de novo se você quiser continuar o teste. E é claro, aqui tem os exemplos para rodar, como rodar os nossos exemplos também. Vamos primeiro ver como é que isso funciona, né? Ver rodando. Então, dois terminais abertos, né? Um com o servidor, eu vou dar simplesmente um go run main.go e ele já vai carregar lá o servidor para gente. E no outro terminal eu também vou dar o go run, e é um servidor de eco, então tudo que bater lá, ele vai ecoar para cá de volta, né? Go run main.go de novo. Olha lá. Olá, mundo enviado, e ele recebeu a resposta do eco, né? Recebido e enviado, recebido e enviado. Olá, mundo várias vezes. E aqui está o servidor que está eco olá mundo, eco olá mundo, eco olá mundo. Então vamos parar aqui, né? Nosso servidor também vai parar lá, pular umas linhas só para a gente ver que ele parou mesmo. E eu podia usar o netcat aqui, né? Deixa eu até pegar minha própria colinha aqui, né? Vou pegar minha colinha aqui. E vou jogar alguma coisa aqui. E vou escrever teste de eco. E enter. E olha lá, ele foi e voltou. E no servidor, teste de eco. Olá, grupo de estudos de Go. Também funcionou. Beleza, Ctrl+C aqui para sair. Né? E no nosso servidor, Ctrl+C também. Então, tá lá, né? Dois processos se comunicando por socket, só que sem usar a rede, usando Unix Domain Socket. Né? Vamos ver o código? Tá aqui. Bom, primeiro o servidor. E aí a primeira coisa que a gente fez foi dar um listing aqui, dizer para ele o nome do arquivo, o tipo do socket.
testamos o erro, né? E ele retornou o listener para a gente aqui. Aí é como qualquer conexão TCP, é muito parecido, né? Apesar de você não ter que lidar com os endereços, é muito parecido. É um loop infinito. A gente tem aqui um loop infinito. Ele vai dar o accept para cada conexão nova que chegar, vai dar um accept. Aí ele vai me trazer um descritor dessa nova conexão. E eu simplesmente abri uma GoRoutine. E por isso que eu poderia ter vários, né? Eu teria uma para cada processo conectado, né? E aí aqui, dentro da GoRoutine, eu só fiz um outro loop infinito, que tudo que ele lê, né, que vier, ele vai gravar de volta. Bem um loop mesmo, com lê e grava, lê e grava, lê e grava, né? Tudo que vier no nosso reader vai ser lido para o nosso buffer e simplesmente despejado de volta. E aqui você poderia implementar o seu protocolo. É claro que esse aqui é só um eco, né? Mas você podia implementar um protocolo de comunicação aqui, trocando o que você quisesse, trocando desde informação binária até, sei lá, um protocolo baseado em JSON, não teria nenhum problema. Nesse fim de semana passado eu precisei fazer comunicação, mas era um protocolo binário. E aí, assim que tiver um tempinho, eu vou fazer um outro exemplo bem legal também, mostrando como se comunicar com binário, que aí você tem que prestar atenção em algumas coisinhas, né, como a ordem dos bytes na plataforma que você estiver fazendo, né, que engine, né, se você for procurar no Google, você vai encontrar algumas coisas engraçadas como Lit Engine, Big Engine, e vamos deixar isso para uma explicação mais completa depois. Mas comunicação binária é mais chatinho mesmo. Aqui não precisa disso se você usar um protocolo de mais alto nível. Vamos dar uma olhada agora no cliente, que é mais simples ainda, né? O cliente dá um dial para o nosso socket, ele abriu uma conexão e ele também recebeu um descritor, né, dessa conexão que foi aberta. Aí a gente deu um defer para ele dar close depois. E aí eu abri, na verdade, um outro processo, né, uma outra GoRoutine para ficar fazendo o read disso. E no processo principal eu fiz um looping para ler o que eu quisesse e mandar para ele. Nesse caso, a gente só está mandando a string Olá Mundo. Mas você podia colocar qualquer coisa e também tratar envios e respostas. Você não precisa necessariamente colocar em uma GoRoutine. Dependendo do seu sistema, se ele for rápido o suficiente, você pode juntar o envio, né? E aliás é assim que normalmente você faz uma comunicação. Você pode juntar um envio e depois ficar esperando o recebimento na mesma rotina. O único problema disso é que tanto o envio quanto o read é blocante. Ele vai parar até o outro processo na outra pronta ler esse buffer. Então, pode ser que você tenha uma situação aí que o processo ficou parado porque não tinha nada sendo lido do outro lado. Então, por isso é interessante você tomar um pouquinho de cuidado com essas coisas. É legal você colocar numa GoRoutine, porque você pode botar um timeout, você pode colocar, enfim, usar os recursos da linguagem e trabalhar com isso, né? Bom, mas basicamente é isso. Só que tem um porém aqui, né? A estrutura é essa, não tem muito mais o que dizer. Só que quando eu estava preparando esse material, na minha cabeça, todo mundo, porque é o meu ambiente de trabalho e as pessoas que eu trabalho também usam, todo mundo estava usando alguma versão que suporta POSIX, né? Alguma versão que é Unix,
de alguma forma, ou é uma implementação baseada em Unix. E aí eu falei assim, puxa, mas será que todo mundo usa Unix? Todo mundo vai rodar esse exemplo sem nenhum problema? E aí eu fui de curioso olhar as estatísticas dos nossos vídeos e eu descobri que mais da metade da galera usa Windows. E não, o Windows não é Unix e por isso ele não vai suportar Unix Socket. Nas últimas versões parece que suporta, mas não é por padrão, você tem que habilitar isso. E daí, como é que a gente sai dessa enrascada? Bom, a saída dessa enrascada, quem ajudou foi o nosso amigo Felipe, que deu a dica, né? Ele já teve que implementar isso, e ele implementou lá no código do GoFN, então esse aqui, ó, tá vendo o repositório do GoFN? E aí ele fez um build condicional que, se for o Windows, ele usa, aliás, se não for o Windows, ele usa Unix Socket. E se for o Windows, ele usa Numbed Pipe. Então, também fica aí para um gancho para um dia desses a gente implementar um exemplo de Numbed Pipe. Mas, enfim, bem simples também, ele implementou os dois clientes aqui. A única coisa é que, se for o Windows, tem que usar o NPipe, que é Numbed Pipe, né? Mas se for Unix, tá tudo bem. Claro, os links também desses exemplos, né, desse código do GoFN, também vai estar na descrição do vídeo. E, claro, vale a pena dar uma olhada no GoFN, porque é um aplicativo genial, muito útil. A gente usa todo dia. Bom, galera, e é isso por hoje. Agora a gente vai para Out of Recorders. Se você está vendo isso daqui depois no YouTube, lembra de participar, porque no Out of Records a gente fala todas as besteiras que a gente não pode falar quando está gravando. Algumas a gente não pode falar de jeito nenhum, então essa a gente não fala mesmo. Até mais, pessoal!